Oferecimento BMJ Comercial e Serviços. Olá, meus amigos do AmazonSat. Hoje no programa Sua Casa vamos tratar de um assunto que vocês todos gostam muito, que é falar sobre decoração de interiores, né? Justamente convidando arquitetos renomados aqui da nossa cidade e mostrando os trabalhos maravilhosos e encantadores que eles executam nos apartamentos e nas casas afora, aqui dentro da nossa cidade, né? E hoje, especialmente, estamos com convidada que é a Teca Mendes, arquiteta, minha amiga, muito bem conhecida aqui na cidade, que executa trabalhos lindíssimos. E hoje vamos conversar com ela aqui dentro de um apartamento onde ela executa um trabalho já há um tempo e ela vai mostrar os detalhes desse trabalho maravilhoso, ok? Olá, como vai, Teca? Tudo bem? Tudo bom. É um prazer recebê-la novamente no nosso programa Sua Casa, né? E como adiantei agora, gostaria que você detalhasse um pouquinho esse apartamento que estamos visitando. Inclusive, estamos fazendo esse programa agora dentro da sala que é uma área social, né? Você poderia, resumidamente, passar primeiro como foi que você pegou esse serviço antes de tornar esse ambiente tão bonito? Primeiro, o prazer é nosso em estar aqui. É sempre uma satisfação divulgar o nosso trabalho através de bons programas como esse. E a gente foi chamada para fazer esse apartamento desde o início, né? E a principal ideia era justamente imprimir no projeto de interiores a personalidade da família, que é uma coisa que a gente privilegia nos nossos trabalhos, para que os apartamentos tenham sempre a cara dos clientes e não um showroom, por exemplo, né? Então, é uma família com 4 pessoas, né? E que eles trabalham muito, então, assim, a casa é sempre o refúgio do descanso, é um local que eles ficam muito, apesar de não receber muitas pessoas, mas eles gostam de aproveitar esse espaço com muito conforto. Então, assim, a gente tem uma sala num formato mais retangular, né? E a gente precisava criar uma sala de TV que funcionasse também como uma sala de estar. Qual foi nosso principal... Não, assim, o ponto inicial, né, foi justamente criar um sofá, conseguir colocar um sofá confortável, por questão de planta, assim, de construtora, que são outras coisas, né, outros detalhes. A gente precisava ter um ponto focal para a TV, que é justamente o que a gente encontra aqui. Então a gente optou por fazer uma sala de estar mais comprida, que é como a gente vê nesse local, e uma sala de jantar que tivesse integrada, mas que também não ficasse tão distante da TV, e assim as pessoas podem circular nos dois ambientes de forma integrada. Deixa então esse detalhe que a Teca está comentando, justamente no ambiente que estamos nesse momento fazendo esse programa. Através das imagens vocês podem observar a integração da sala de estar com home theater, vamos dizer assim, e a sala de jantar. Você conseguiu fazer uma integração única, né? Exatamente. Se você observar, a gente tem o hall de entrada do apartamento, né? Aquele momento que você está chegando, mas você já se sente convidado por uma sala de estar. No meio, digamos assim, a gente identifica de uma forma muito sutil uma sala de TV e, em sequência, a gente vê a sala de jantar, que já está ali próxima da cozinha. Então, a gente tem 3 ambientes num ambiente só, digamos assim, mas de forma muito suave, que você não consegue perceber essa divisão, mas você consegue fazer essas 3 funções, entendeu? Essa colocação de um sofá comprido, na verdade aqui tem um sofá bem comprido, né? Acho que ele se adequou muito bem ao ambiente, o estilo, do conceito que você tentou aplicar dentro desse ambiente aqui, né? Isso, exatamente. Se você for analisar um apartamento desse tamanho, dizer que vai colocar um sofá de 4 metros, você não acreditaria. Mas aqui a gente hoje tem um sofá de 4 metros, né? Então, isso realmente foi o nosso ponto de partida desse projeto.
que é justamente o que possibilita essa integração nos ambientes. Muito bem, realmente foi uma adequação bastante interessante, utilizando um conceito um pouco diferenciado, mas tornar o ambiente de uma forma que nós pelo menos, eu estou sentindo aqui, um ambiente bastante amplo, né? É um ambiente que você tem uma liberdade, sente uma liberdade maior, mesmo tendo essa divisão, né? Divisão sutil entre a sala de estar, sala de TV e sala de jantar, né? Próximo da cozinha já e próximo da entrada dos quartos também, né? Muito bem, antes de entrarmos nesse ambiente, nós passamos por um hall, né? Que eu achei bem sutilmente, diferentemente ambiental. Você poderia comentar um pouquinho sobre ele, por favor? A gente acha interessante que os convidados, que as pessoas que vão chegar na nossa casa, que, assim, se a gente está no apartamento, a gente não tem um jardim, né? Na casa, geralmente, a gente tem um jardim e você já vê mais ou menos o cuidado que se tem com aquele local. No apartamento, a gente identifica isso sempre pelo hall de entrada. Você sai do elevador e já vê um ambiente bonito, decorado, com iluminação que dê valor às peças que tem naquele local. Então, quando a gente chegou aqui, a gente ainda não tinha vizinhos, né? Geralmente esse projeto a gente sempre faz com os 2 vizinhos, né? E como aqui a gente não tinha ninguém, ficou livre para a gente interferir. Então a gente usou um papel de parede bem legal e colocamos um aparador para servir de apoio mesmo, algum momento que está esperando, abrir a porta, e aí automaticamente você já deixa aquele ambiente aconchegante para quem está chegando, né? Muito bem, é muito lindo mesmo, de uma forma bem sutil, bem arrumado mesmo. E para finalizar este bloco, que hoje no programa inteiro nós estaremos comentando sobre o trabalho da Teca, mostrando todos os ambientes da casa, do apartamento em si. Para finalizar, Teca, eu gostaria que comentasse, juntamente com essa integração dessa sala, nós temos a área gourmet, né? Comente um pouquinho sobre essa área, qual o trabalho que você aplicou para finalizarmos esse bloco. A gente, nesse apartamento, tem uma varanda bem generosa. Então, isso possibilita... E a gente tem também uma área de bancada gourmet, né? Então, a gente propôs uma mesa de 4 lugares, uma mesa redonda, grande, que você consegue sentar confortavelmente, não é nada aquela coisa apertadinha. E a gente, como é uma varanda que tem acesso tanto para a sala quanto para a suíte master, a gente criou um estar que pudesse ser utilizado como uma extensão dessa suíte master, né? Então, é uma área mais íntima, mais aconchegante, com poltronas confortáveis, que possibilita justamente essa versatilidade do espaço. Muito interessante esse aspecto, né? Que é a integração não somente a área social, mas já adentrando para a área de intimidade, que é a área do suíte master, né? Que é bem interessante essa configuração também, né? Nós falamos da área social, mas parece que tem alguns detalhes que você gostaria de adicionar e comentar para que o nosso amigo telespectador, através das imagens, consiga conferir juntamente com a sua explicação também. Então, outro ponto interessante na sala de estar é como a gente tem o formato retangular, a gente usou alguns móveis de 2 maneiras. Por exemplo, o rack da TV a gente fez de uma forma que a gente pode usar já como um aparador para a mesa de jantar. Então, mostra essa versatilidade no projeto. Isso possibilita também você ter um outro resultado final, que não fica a mesmice de usar, de repente, um aparador, mas continuar tendo a função dele. Isso também agrega valor ao projeto e um diferencial. Muito interessante isso aí, né? E eu estava observando nessa sala, antes de entrarmos para outro ambiente, os quadros que você... Parece que foi a sua sugestão, o seu trabalho também, né? A colocação de quadros, esses artefatos também, né? Sim, quando a gente pensa num projeto, a gente cria uma paleta de cores para usar nesse projeto. Então, a gente tem ideia dos tons que a gente vai usar, né?
É a cor da madeira, é a cor dos tecidos, é a cor dos objetos, são os pequenos detalhes. Então, se você analisar, todas elas se harmonizam entre si. E, consequentemente, os quadros vão interferir nesse ambiente, né? Então, precisa ser escolhido de uma forma que componha com o restante. Nesse projeto, a gente fez uma composição em função do trabalho de uma artista chamada Cristina Grigoletto, né? É uma artista bem interessante, não é daqui de Manaus, e ela faz um trabalho em tela, com cera de abelha, é um resultado bem bacana, e também trabalha com algumas gravuras aquareladas. Isso dá um diferencial para o projeto, para que a gente não tenha só coisas iguais a todos os outros, entendeu? E, além dela, a gente trabalhou também com outro artista daqui de Manaus também, o Jandré, que tenha alguns quadros da linha dele picassianas, né? É bem bacana. Isso enriquece o projeto também. Não, com certeza, porque o quadro que ela acabou de comentar está atrás de nós. Bem interessante é que vocês estão apenas observando via imagem, mas assim, ao vivo, realmente a tela ela tem um aspecto bem diferenciado, né? É sei lá, torna o ambiente um pouco diferente, não sei. Muito bem. Teca, agora vamos tentar comentar um pouco sobre outro ambiente. Poderíamos comentar sobre a questão da cozinha, né? Comente um pouco quais são os detalhes, quais são as dificuldades talvez que você teve para fazer essa modificação, por favor. A cozinha, a construtora já entregava com revestimento. Então, assim, a princípio a gente não poderia mexer nesse revestimento. O que a gente utilizou? Fizemos o projeto de modulados de forma que atendesse o funcionamento dela. Criamos uma área para refeições mais rápidas, né? E onde apareceria mais o revestimento, a gente tentou esconder ele através de uma bancada que a gente investiu um silestone, né? Então a gente usou um material mais nobre e, ao invés de revestir a cozinha toda, a gente revestiu na parede principal, onde a gente tem fogão, coifa e a bancada com a cuba. Então isso já deu criou um ambiente mais clean, que é o que os clientes gostam, esse cliente em especial. E se você for analisar, a cozinha ela é completamente limpa. Ela não está assim só porque a gente está aqui hoje, ela é sempre assim. Então, é uma característica da cliente de não gostar nada em cima da bancada. Então, você vê que é um espaço mesmo para ser usado e depois não ficar nada acumulado. Então, observa-se muito nessa questão que o trabalho de uma arquiteta, né, na execução de uma decoração de interiores, segue muito a linha da própria personalidade do solicitante, que são os proprietários do apartamento. No caso, acho que é a patroa da casa, que deve ser o mais exigente, e no caso da cozinha, principalmente, ela deve ter tido um cuidado especial, justamente isso que você tentou acompanhar, né? E mais eu estou vendo algumas... Na questão das mobílias, da cozinha, o que você poderia acrescentar, por favor? Na cozinha, nós utilizamos cores mais claras, né? E materiais práticos de limpeza. Então, para também ela não ficar tão simples, tão comum, a gente usou o vidro, que tem um aspecto interessante, né? Quanto ao efeito do brilho dele, mas ao mesmo tempo é um material simples. Então, o objetivo era ter uma cozinha funcional, discreta e que pudesse ser fácil de manter ela na rotina da casa. Ajuda bastante para justamente na hora de fazer a limpeza, a faxina devida, né? Na área de cozinha, que normalmente suja muito, né? Através do cozimento da cozinha mesmo, dos preparativos da cozinha, né? Muito bem, Teca, acho que são vários ambientes que os nossos amigos telespectadores estão acompanhando através das imagens aí, imagens feitas maravilhosamente através do nosso trabalho, do nosso amigo cinegrafista, né? Vamos comentar sobre as áreas íntimas. A área íntima seria o quê? Os dormitórios e os banheiros, né? Teca,
Quantos dormitórios são nesse apartamento e comente cada uma delas o trabalho que você executou, por favor. Nós temos 3 suítes nesse apartamento, tá? E se a gente observar, essas 3 suítes estão de forma bem reservadas no apartamento. Como vocês podem ver nas imagens, nós colocamos uma porta de espelho e ela tem espelho para os 2 lados, então ela funciona como uma divisória. Quando você está na sala, você aparentemente não identifica uma porta de cara, né? Mas é uma divisória que tem justamente esse efeito. Você tem liberdade para abrir ela de ambos os lados. E isso dá privacidade para os quartos, né? Então é bem interessante também. Quando a pessoa estiver recebendo pessoas, né? Os demais não precisam estar sendo vistos ou atrapalhar. E aqui a gente tem um quarto do casal e 2 quartos, um de cada filho. São 2 filhos meninos, com idades diferentes, né? Um tem por volta de 4 anos e o outro já tem por volta de 9. Então, você vê idades bem distintas e, por isso, projetos bem diferentes, né? O quarto do filho mais novo, você vê a exploração melhor das cores, um ambiente mais lúdico, né? Então, e uma coisa que a gente ofereceu também foi o envolvimento desses clientes. Então, essas crianças participaram dos seus projetos. Isso é bem interessante também. Então, eles escolheram os papéis, a gente fez uma brincadeira com os adesivos que a própria criança colou, e isso vai motivando eles a gostar desse ambiente, a se envolver. E era engraçado que eles se empolgavam também com os brinquedos, iam cada um montando nos seus cantos. E você identifica também personalidades diferentes, né? Mesmo sendo crianças. Um é extremamente organizado, então, assim, o quarto precisava ter o cantinho de cada coisa, né? Mesmo sendo um quarto compacto, a gente marcou bem a área de estudo, a área para TV, a cama, o espaço para guardar os brinquedos dele e o outro, como é menor, né? Você vê que já tem a questão dos baús, que eles podem ter para guardar brinquedos do cotidiano, brinquedos maiores que eles gostam de enfeitar e de repente colecionar. Então, e isso foi sendo explorado na marcenaria, né? Nos projetos modulados. Olha que interessante esse aspecto de acompanhamento das crianças no quesito da decoração de interiores, bem interessante, uma novidade, eu nunca tinha escutado isso, mas deve ter sido uma experiência bastante interessante mesmo. Alguns gostam, e assim, eu digo que cada vez, quanto mais o cliente se envolve com o projeto, o resultado é sempre melhor, porque é uma forma da gente conseguir captar exatamente o que aquele cliente precisa, né? E, consequentemente, fica muito mais a cara dele, né? E ele vai entendendo o projeto, desenrolar da coisa. Então, é bem bacana quando isso acontece. A gente fica feliz quando acontece isso. Muito legal mesmo, tá? E o ambiente, o Suite Master? Ou seja, a área íntima do próprio casal, que são os proprietários desse apartamento. O quarto do casal, a gente tinha 2 desafios. A gente precisava ter uma área para uso do laptop, de repente fazer um trabalho rápido, e a gente precisava ter um closet generoso, né? Porque a gente não tem nesse apartamento um closet tão marcado, mas a gente tem uma área disponível para isso. Então, a gente criou um guarda-roupa desde dentro do quarto até chegar no banheiro e, como vocês vão ver na imagem, a gente tem um armário que faz justamente essa divisão entre quarto e banheiro, e você cria uma área ali mais restrita e aproveita também com mais espaço, né? E com isso, a gente conseguiu aumentar essa área da cama, onde tem a cabeceira do casal, que foi justamente onde a gente explorou a mesa de vidro, que se torna um material mais leve, né? E desenhamos ela de uma forma que a gente pudesse encaixar um criado mudo, mas de uma forma mais discreta. Então, a gente tem um criado mudo que se transforma numa mesa para computador, para laptop. E o material é justamente proposital para poder ele não ficar pesado, para que essa mesa passe desapercebidamente no ambiente, né? Porque o principal era ser o quarto do casal e não o escritório. Interessante. E aí a gente desenhou justamente o armário da TV, o rack, oferecendo alguns espaços extras, se precisasse
para dar suporte na questão do closet. Então, e aí a gente vai usando materiais diferenciados para não ficar com cara de um armário muito pesado, muito robusto. Então, por isso vocês vão ver as portas de espelho. Então, utilização então desse artefato que são os espelhos, que traz um diferencial sutil, né, no ambiente, para não deixar muito carregado, né? Acho que esse é um artifício que vocês, geralmente, arquitetos utilizam bastante, né? E vocês estão acompanhando através das imagens aí, olha, um suíte master excepcionalmente bem decorado, né, bem ambientado, bem dividido. Não tem outra questão senão elogiar. É um trabalho excepcionalmente maravilhoso. Olha, o trabalho de arquiteto, principalmente na área de decoração de interiores, é simplesmente lindo, maravilhoso, bem interessante mesmo. Deca, nosso tempo é curto, infelizmente, tem bastante coisa para ser comentado, mas hoje nós pararemos por aqui, né? Que vocês, meus amigos telespectadores, acompanharam através das imagens e comentários da Teca as explicações sobre o trabalho que ela executou. Gostaria de agradecer muito a sua participação novamente no nosso programa e conto mais vezes com a apresentação de novos trabalhos seus aqui no nosso programa Sua Casa, ok? A gente é que agradece o escritório Espaço Projeto, né? Porque não só sou eu, nós temos mais 2 sócias, a Renata, a Xéria e a Larissa. E a gente fica feliz e espero que todos gostem do nosso projeto. Muito obrigado mesmo. Então, meus amigos telespectadores, hoje no programa Sua Casa mostramos um trabalho diferenciado, maravilhoso da arquiteta Teca Mendes sobre a ambientação, a decoração de interiores de um apartamento aqui na nossa cidade maravilhosa, ok? Espero que tenham gostado, tá bom? Muito bem, então muito obrigado pela sua companhia. Fique com Deus e até a próxima.